Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, com a apresentação dessa nova edição, voltamos aqui a consultar o nosso e-mail e mais uma pergunta do mesmo jovem que nos fez a pergunta sobre as obras de Rustem que Allan Kardec aprovou, confirmou. E ele é um estudioso e então ele pergunta novamente por que a Bíblia condena a evocação das almas dos mortos. Por quê? Essa é a pergunta do jovem que está interessado no Espiritismo. Ora, a desaprovação e a condenação não veio das leis de Deus. Quais são as leis de Deus de que prova nos mostra as Escrituras Sagradas? São os 10 mandamentos da lei de Deus. Em nenhum mandamento dos 10 reprova a manifestação dos espíritos. Não reprova, não condena. A reprovação, a condenação, veio por parte de Moisés, que nós sabemos que os hebreus primitivos foram escravos dos antigos egípcios e lá no Egito já existia a manifestação, ou seja, os médiuns mercenários que com interesse pessoal de formar empresa mediúnica ou indústria mediúnica, às custas das manifestações dos espíritos, eles abusavam. E o profeta Moisés, que era responsável pelo povo hebreu, conforme diz a Bíblia, ele viu o abuso dos médios, ignorantes naquela época, interesseiros, em evocar os mortos e às vezes até fingia comunicação para ganhar dinheiro. Como hoje nós vemos muitos cartomantes que leem o futuro, o presente e o passado das criaturas através de leituras de carta. E os quiromantes, que leem as mãos, que dizem às vezes que são médiuns, mas que são apenas exploradores das criaturas inocentes. Existia isso naquela época de Moisés. E Moisés, então, para corrigir esses abusos, ele, não foi Deus, baixou um decreto sob pena de morte para aqueles que evocassem as almas dos mortos. Moisés, e de modo que foi para corrigir abusos que Moisés fez isto. Mas ele, paralelamente, Moisés, reconhecendo que havia muitos médiuns que não eram interesseiros, que havia muitos médiuns que eram corretos, certinhos na comunicação com os espíritos, ele então permitiu que fossem abertas academias de formação de médiuns. Médiuns que aprendiam na academia a ser médiuns. Escolas mediúnicas naquela época, só que tinha outro nome. Para quê? Para formar médiuns. Mesmo porque o próprio Moisés, ele era médium. Porque ele recebeu as leis de Deus, não é? Que foram ditadas para ele por Jeová, Javé, e Jeová para eles era um Deus. Só pode vir coisa do mundo invisível pela mediunidade. E Moisés era o médium. Ele anotou nas tábuas da lei os 10 mandamentos da lei de Deus, como médium, porque os espíritos ditaram para ele. Não foi Deus, porque Deus nunca falou com ninguém. Deus é uma inteligência suprema no universo. Conforme o Espiritismo nos explica, é uma inteligência que ninguém viu, Deus nem vê, e ele está em todo canto, e todo canto está com ele,
E Deus é esse daí. Não escreve por ninguém e nunca falou. Mas Moisés dizia que era Jeová, porque Jeová era o guia espiritual do povo hebreu e o guia espiritual pessoal do próprio Moisés. Era esse espírito que guiava Moisés, era esse espírito que ditava para Moisés, era esse espírito que ele dava o nome de Jeová ou Javé, que se apresentava a ele materializado, conforme fala o Gênese das Escrituras. Logo, Moisés condenou o que? O abuso da mediunidade, dos médios comerciantes da mediunidade. É justamente o que o Espiritismo também condena. Então, muita gente condena, de outras religiões, condena o Espiritismo por evocar os espíritos, mas o Espiritismo não evoca espírito. Os espíritos se comunicam espontaneamente, sem serem chamados, sem serem evocados. É o que nós vemos em todo canto. Toda família tem caso de mediunidade, caso de aparição de espíritos. Toda comunidade e a manifestação dos espíritos vem desde a origem da raça humana. Se a raça humana aqui começou com uma vila ou com um povoado, naquela época já existiam os médiuns para receber os espíritos. Porque não se pode privar, não há lei estabelecida pelos homens, nem por nada na vida, que proíba que os espíritos se manifestem. Por quê? Porque eles estão em todo canto. Os espíritos são livres. E quem são os espíritos? Quem são eles? Os espíritos. Os espíritos são as almas dos homens. Quando a gente morrer, vai ser espírito. Por enquanto, a gente é espírito reencarnado, alma. Mas depois da morte, todo mundo vai morrer, que ninguém vai ficar aqui, vai ser espírito. E o maior desejo de quem morre é se comunicar com a família, se comunicar com os amigos, estabelecer uma relação entre eles e os homens aqui da Terra. Logo, é uma lei, regido pela lei da natureza, pela lei de Deus. E se os espíritos se comunicam com a permissão do Pai Celestial. Agora, Moisés proibiu abusos da mediunidade, abuso dos médiums naquela época, mas ele mesmo era médium. E reconhecendo que era médium, ele então não podia proibir a mediunidade natural, a mediunidade sem exploração, porque, conforme dissemos, e está lá na Bíblia, ele fundou a academia de médium, escolas de médium para a formação dos médiums. Por quê? Porque a visão dele era muito grande e ele via que havia médiuns naquela época que era na base da mediunidade sem nenhum interesse, só para receber os espíritos e passar as informações do mundo espiritual para o mundo material. E ele mesmo era médium que recebia os espíritos. O próprio Moisés e o Espírito de Jeová, conforme dissemos, que naquela época chamava-se também Melquisedeque, era o guia espiritual, era o mesmo espírito com 2 nomes ou 3. Elohim também era assim, chamado. E de modo que Moisés, que era médium, ele não podia proibir a mediunidade sadia, a mediunidade santa, essa que Chico Xavier exerceu e que Divaldo Pereira Franco ainda hoje está exercendo, sem nenhum interesse pessoal e sem explorar o mundo espiritual e nem os espíritos. Então o Espiritismo proíbe que se evoque os espíritos para fazer pacto com ele, condena, Allan Kardec condena. Proíbe qualquer tipo de mediunidade comercializada, era isso que existia demais na época de Moisés. Logo ele baixou o decreto corrigindo abusos dos hebreus que haviam aprendido essa prática à época em que eles eram escravos dos egípcios. Então, nós respondemos aí para atender esta pergunta do nosso jovem irmão. E também gostaríamos de, apenas para reforço, o que é que Allan Kardec nos diz aqui. Vejamos o que é que ele nos diz aqui nesse jornal Espírita Allan Kardec, este jornal, que cita frase de Allan Kardec
pertinente ao tema, pertinente a esse assunto. O que é que Kardec diz? Ele diz assim: e se diz aos homens, quem é que diz aos homens? As igrejas, as religiões dogmáticas, que nelas também sempre houve manifestação de espírito, que chamavam de quê? De milagres dos espíritos santificados pela igreja, pelas igrejas. Aí o que era que dizia? E se diz aos homens, não chameis os espíritos, não chameis, são diabos. Providência inútil, diz Kardec. Essa providência sempre foi inútil. Por quê? Porquanto, mesmo que se proíba os homens de chamar os espíritos, não se impedirá que os espíritos venham aos homens. Quem é que pode impedir? Se proibir os médios do mundo todo, queimar os médios, como fez a Igreja Católica há século, queimou os médios, Joana d'Arc, quem tinha mediunidade a Igreja mandou queimar, porque achava que queimava o médio e queimava o diabo, o Satanás, o demônio. Só que quem se comunica não é o diabo, os espíritos dos crentes, dos pastores, da mãe dos pastores, dos pais dos pastores, da família dos pastores, tudo está perto dos pastores para se comunicar. Porque a comunicação, a manifestação dos espíritos é lei da natureza. Não foi o espiritismo que criou, nem Kardec que trouxe como novidade. Essa novidade não existe, é desde o começo da humanidade. Aí diz Kardec, não se impedirá que os espíritos venham até nós, tirar a lâmpada, não é, a claridade da verdade, de debaixo do alqueire, que significa a ignorância e a perseguição. Os espíritos vêm de todo jeito se comunicar. E diz mais Kardec, aqui, se é permitido por Deus a manifestação dos espíritos, é permitido por Deus, quem pode proibir que os espíritos se comuniquem com a humanidade? Se os espíritos são as almas dos homens, que desejam se comunicar conosco, o maior desejo de quem morre é continuar a relação entre eles e nós que estamos aqui. Isso é muito lógico. Só quem combate é o fanatismo religioso e nada mais. E mostra, inclusive, aqui que a Bíblia não desaprova a manifestação dos espíritos e nem desaprova o espiritismo. O espiritismo está na Bíblia? Está. Não está com o nome de espiritismo. O espiritismo aprova a Bíblia, aprova. Confirma a Bíblia. E a Bíblia também aprova o espiritismo. Comprova, aprova e confirma o espiritismo. E as manifestações dos espíritos está na própria Bíblia. Que a Bíblia é o maior celeiro de mediunidade, de médiuns, de manifestações dos espíritos. E é o maior arquivo dos princípios adotados, ensinados, em que o espiritismo se fundamenta. Deus, o espírito, a imortalidade, manifestação dos espíritos, lei de causa e efeito, quando Jesus ensina a cada um segundo as suas obras, reencarnação, que o próprio Jesus diz, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. O que mais? Os mundos habitados, está tudo na Bíblia. E Jesus dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai é o universo, tem muitas moradas. Quem é que pode contar a quantidade de globos habitados, mundos habitados, galáxias, Via Láctea, espalhadas pelo universo que não tem limite? Tudo está na Bíblia, porque o Espiritismo está na Bíblia com esses princípios. É o que nós vemos. E então, aqui, nós hoje vamos encerrando o nosso programa Encontro com o Espiritismo. E voltaremos com outros temas, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.